E aí o Shanka dele não tem símbolo, porque é o que acontece, né? Eu utilizando essa Ushanka, então parece que eu estou representando um símbolo que tem. Só que no fim das contas virou um chapéu tradicional russo, porque lá na Sibéria é muito frio. Então se eu estou utilizando esse chapéu, não significa que eu represento os símbolos do passado. Eu estou fazendo esse canal justamente para mostrar a Rússia mais moderna e trazer as pessoas que viajaram para lá recentemente. Eles viajaram em 2024, que inclusive é muito confortável. Eu percebo que meu cérebro ele até pensa melhor quando tá com ela. Né? Pode falar, cara, tá um calor. Só que eu me sinto bem, parece que tá fritando o cérebro. Eu falei, vou focar aqui, vou fazer as perguntas. Fala, seus curiosos pela Rússia. E hoje eu tô com um casal diferenciado que viajou 3 vezes pela Rússia. Não é uma, não é duas, é 3 vezes para a Rússia. Então, provavelmente tem alguma coisa que chamou a atenção deles, né, que eles queriam voltar. Então hoje eu tô aqui com o Faraó e Pati. E tenho várias perguntas para fazer para eles sobre a Rússia, o que eles acharam da experiência deles, por que voltaram 3 vezes para lá, então vai ser bem legal. E dessas 3 idas para a Rússia, que vocês foram em 2013, 2019 e 2024, qual foi a ida mais especial e por quê? É difícil porque todas têm seus motivos. Ali 2013 foi a primeira viagem que a gente fez. Permissão de entrar visto. Isso, exatamente. Porque tinha recém caído a exigência do visto. Tanto é que quando a gente foi entrar ali no aeroporto, ali passar pela imigração, a mulher lá, a gente da imigração precisou ligar para alguém para saber cadê o visto, como é que funciona. Foi a minha, a sua te liberou. Sim. A minha eu só Ele que já falava um pouco de russo, ele já... Não, ele é tranquilo, ele é de boa. A minha pegou no telefone e ficou... Ao falar alguma coisa, eu só entendi os brasiliansky. Eu só olhava pro Faraó assim, meu Deus do céu, você tá errada. Teve todo esse mundo novo, primeira vez, e daquela aura de União Soviética e tudo. Mas em 2019 a gente foi visitar já com os pais dela e a gente teve a oportunidade de ir ao Teatro Bolshoi. Então a gente já se programou antes, comprou antes, já levou terno, levou salto alto, maquiagem. Então primeira vez que eu viajo com terno. Sim, pra entrar ali, porque senão ia com calça jeans, all-star e pronto. Sim. Mas daí, por causa de toda essa ocasião, então a gente foi lá e foi algo muito bonito de assistir, foi sensacional. Marcante. Sim. E agora 2024, porque foi o início da nossa segunda temporada, mas também porque a gente ia viajar pela Transiberiana. Então a gente adora Moscou, quer voltar lá mais vezes, mas a gente pôde viajar pelo interior da Rússia. Então foi muito legal ver diferenças, já ver neve. A gente viajou em abril e viu neve passando pela Sibéria. Falei, nossa, que bacana. Uma coisa é em janeiro pegar -9, -13, mas outra coisa é em abril você tá vendo neve, a gente brincar com neve, é muito diferente. Pra mim, a especial sempre vai ser a próxima, né? Sempre vai ser, porque a gente tem uma certeza que a gente tem que a gente vai voltar. Sim, mas vocês pretendem voltar mais, né? Sim, com certeza. Sim. E até tentar aproveitar, já que brasileiro pode ficar 90 dias na Rússia como um todo, então tentar uma próxima vez de trabalhar lá, trabalhar no digital, essas coisas, mas passar mais tempo, alugar um apartamento no Airbnb, não ficar no hotel, porque também tem aquelas dificuldades de hotel, porque vai ter hotel grande, hotel pequeno, daí custos de hotel, reservar, então às vezes fazendo um Airbnb ficando mais tempo, fica mais barato, poder se alimentar ali, comprar coisas no mercadinho. Ter a vivência de morar mesmo, né? Comprar pelmeni, sabe o capelete russo? Sim. Fazer pelmeni, não, pra mim as noites, por exemplo, inverno, tá lá 15 negativo, eu compro pelmeni, chego em casa, boto na água, é capelete russo, que lá é bolinhas de carne dentro. Cara, é muito bom. Mas o meu preferido ainda é o varenik. Varenik. Chama varenik. Varenik. Falando, a tônica no russo é complicado. Aqui em Florianópolis tem restaurante russo. E lá eles conseguem fazer smetana. Eles fazem sopa de beterraba, chama matrioshka, fica no centro, inclusive meus parceiros. Tá aberto? Achei que tinha fechado. Tá aberto. Sim, então eles conseguem, não sei como eles conseguem fazer smetana. Então quando você pede o borscht, sopa de beterraba, lá tem smetana. E inclusive, aproveitando, né, meu merchan, que vocês estão falando que pretendem voltar para a Rússia, a imersão que eu estou fazendo, né, vou compartilhar com vocês. O meu grande sonho mais para frente, porque o pessoal que entra na imersão, eu vou colocar no grupo do Telegram. E aí no grupo do Telegram, né, vai ter network e tal, o pessoal que se interessam pela Rússia, assistam entrevistas, né, dos russos, tem algum tipo de interesse. E mais para frente, ter juntar um grupo dos brasileiros e viajar junto para a Rússia. Então, igual tu falou que tu viajou com seus pais de vocês, né, para ajudar, para traduzir. Então, meio que eu acredito que ter essa experiência com o russo, que é meio brasileiro, ir lá junto, né, e viver tudo isso, né, eu acho que
pode ser bem legal. Porque ainda mais você vai conseguir, você morando já há tanto tempo no Brasil, trazer uma experiência que fala assim, isso aqui... O brasileiro vai se sentir em casa. O brasileiro vai se sentir em casa, é isso. Sim, você vai saber onde comprar cachaça, mas quem vai lá tomar cachaça? Vai tomar vodka, né? Aqueles shotzinhos ali legais. Então, mas você vai conseguir falar... isso aqui lembra tal comida no Brasil. Isso aqui é comum que nem é comum tal coisa no Brasil. Ou é diferente. No Brasil vocês estão acostumados dessa forma, aqui na Rússia é desse jeito. Então, acho. Mas tem mais similaridades do que a gente imagina, né? Até vocês falando nisso, pra mim eu vi 3 tipos de brasileiros que viajam hoje para a Rússia. Querem ver? Então, o primeiro tipo é tipo vocês. Vocês viajam o mundo, vocês têm curiosidade pela história e vocês passam, né, pela Rússia, porque não tem como olhar assim, vamos gerar o globo, pum. Tipo, tem grande possibilidade que tu vai cair na Rússia, então tem esse tipo de pessoas. Segundo, eu já vi casais também, que às vezes tem mais de 40 anos, mais de 50 anos, que já viajaram bastante coisa e de alguma forma tem curiosidade pelo Bolshoi, negócio, você falou, todo um evento, né, marcante para a vida, ir lá. Moscou também como uma cidade, tem Londres, Nova York, Moscou, tipo, é uma cidade cosmopolita, né, que é uma cidade para frente, muito moderna. Então, quando a gente fala da Rússia, a gente pode falar de Moscou e da Rússia, né, porque são coisas diferentes, né, porque lá é concentração e, né, crescimento é muito acelerado. E aí, terceiro tipo de pessoas que eu vi, né, aparece para mim lá no Instagram, jovens brasileiros que trabalham com marketing digital e vão para lá e ficam lá, eu não sei o que eles fazem lá, mas eles ficam lá. De alguma forma eles gostam lá e aí que eu vejo que eles conseguem ter essa vivência. Se, por exemplo, vocês não ficaram muito tempo lá, vocês ficaram uma semana e depois Transiberiana. Os casais que vão também ficam 3 dias, 5 dias. Eles vão lá e ficam um mês. Aí tu parece que vive vida normal, assim, aluga um apartamento mensal, aí vai lá no supermercado, cozinha, sai final de semana, tipo, uma vida assim, normal mesmo. E aí, esse que eu vi, assim, pelo menos, pode ser que tem mais, mas esse que eu percebi pra mim. Curioso do casal de 40, 50 anos, os meus pais têm 60 e eles estavam com 58 quando a gente foi. O meu pai, especialmente, essa parte espacial, ele viu o Sputnik, né? Viu assim na TV, mas é da época dele, ele viveu aquela época. Quero então ver. Ele tinha essa curiosidade e a Rússia parecia muito distante. Eu acho que em especial para essas pessoas que viveram a Guerra Fria. Sim. A Rússia parecia muito distante, muito fechado. E aí a gente teve a oportunidade de ir com eles. A gente foi no Museu dos Cosmonautas em Moscou. Ele se realizou, é como se ele estivesse na Disney, porque ele estava muito feliz. E a parte dos museus, elas são muito legais. Então, foi muito bacana ver essa parte meus pais também já viajaram, tinham essa curiosidade pela Rússia, pudemos ir junto e deu para ver assim... não, eu lembro que na época que isso aconteceu e tal. Então é muito... Eu acho muito legal. Eu tenho um amigo, Geraldo. Fala, Geraldo, vou até mandar esse vídeo pra ti. Que ele é muito curioso pela Rússia. Então ele assiste vários vídeos lá, viu o pessoal viajando de Transiberiana, para ver aqueles vídeos longos, de 30 minutos, que realmente, se você tem interesse... E ele conhece mais da história da Rússia do que eu, cara. Ele falou, tu lembra aquela guerra lá que aconteceu? Falei, cara, eu não lembro. E ele, assim, o Zhivago, o doutor Zhivago, que foi expulso da casa, bolchevique. Eu falei, caramba, que legal, às vezes eu tenho gosto de aprender. Então eu vejo, realmente, o tu fala, né? Na história, ouviu falar, a história da Rússia é muito gigante, tem muita coisa. Vou estudar. Aí depois, cara, eu estudei tanto, cara, quero ir lá conhecer. Então aí eu acho que uma coisa vai puxando a outra. E é interessante, Moscou já representa bem toda a Rússia na questão de museu. Então a gente viajando pela Transiberiana, a gente viu muito museu em todas as cidades e vários em Moscou. E fala assim, cara, se você passar 60 dias em Moscou, você pode ir um museu diferente por dia. Alguns de graça, outros não, naturalmente. Mas tem muita questão de história e às vezes você nem precisa ir ao museu, né? Você vai lá pegar o metrô de Moscou. Nossa, cada metrô é um dia inteiro só parando em cada lugar, daí você tem que até planejar bem, falar em quais das estações vou parar, porque pra você não ficar muito ida e volta, mas é sensacional, assim, daí olha embaixo da terra dos metrôs, é muita coisa histórica, vai pra cima da terra, vai ver as 7 irmãs de Stalin, ver outros prédios, a gente entrou na biblioteca estatal, que era do Dostoiévski, se eu não me engano o nome.
Não, Também, Lene. Biblioteca Estatal do Lene. Também é sensacional. A gente até conseguiu entrar dessa vez agora. A gente tem a carteirinha da biblioteca. Olha que Foi sensacional. A gente pôde fazer ali, entrou, passeou. A vontade de ficar sentado lá, abrir um livro e ler, que com certeza a gente não vai conseguir, né? Mas é muito legal você poder transitar, ver tanta coisa massa no país. Eu sinto um pouco falta disso em Florianópolis, porque eu morei 4 anos em São Paulo, tô 4 anos em Floripa, quase 4 anos. E aqui é praia. Não adianta fugir. Tipo, tem algumas coisas culturais, tem alguns festivais, mas é praia. Então aí eu sinto falta, porque em São Paulo também tem muitos museus, exposições, coisas acontecendo, sempre coisa nova. E aí eu sinto um pouco falta disso em Floripa, mas a gente sempre pode viajar a São Paulo, né, e outras cidades aqui perto. Isso que é bom do Brasil, e até inclusive os russos falam disso, que tu tá em Florianópolis, pegou o carro, estradas são boas, foi lá, subiu para São Paulo, ou voo, né, pega voo, foi para o Rio de Janeiro, quero ir para Foz do Iguaçu, foi, então tem vários lugares para tu viajar aqui perto na região. Então isso é muito legal. Na Rússia também, mas como tem questões climáticas, aí atrapalha um pouco, mas aqui tu vai a qualquer lugar, assim, agradável. Para os russos, o inverno daqui é um mero dia frio de verão. Então, eu sempre faço essa pergunta nas entrevistas. Por exemplo, tem um amigo meu russo, que é aquele russo que mergulha na água, faz buraco no gelo e mergulha. Para ele fala, pra gente aqui, né, agora foi um dos invernos mais frios em Florianópolis. Foi. Para ele falou, para mim é um inverno quente. Só que para mim eu acho frio, porque os prédios não estão prontos para o frio, né? Nem todos os prédios têm aquecimento a gás, né? Chuveiro a gás, essa parte. Chuveiro elétrico, tu abre lá e aí quando tá 0 graus, água, tipo, some assim. Então, assim, tem pequenos perrengues. Em Gramado já tudo muito mais pronto pro frio. Então aí já é outra situação. Mas vai depender de convivência. Igual, esse russo que mergulha no gelo, pra ele é tranquilo. Pra mim é frio. Eu sou magro ali, saio na rua com gelo. E também umidade. Umidade, assim, faz toda a diferença. Em Florianópolis é difícil. A gente acabou de vir de 2 semanas de chuva. Hoje tem sol. Eu tô muito feliz. Não, tá muito animado. Porque faz muito tempo que eu não moro aqui. E eu me desacostumei total com essa umidade. Eu não aguentava, mas eu preciso de sol. Aí o solzinho saiu hoje. Agora eu acho que próximos meses vai começar assim, aquela Floripa que a gente gosta. Pessoal, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Eu conheci vários brasileiros que já viajaram para fora, mas sempre falam, gostei do tal lugar, mas comida não consegui me adaptar. Eu vejo que para os brasileiros comida, essa memória afetiva, porque eu vejo que os laços familiares no Brasil são muito fortes. Então, se é arroz feijão da minha mãe é a melhor coisa, ou feijoada, ou churrasco do meu pai. Então, lá na Rússia, como foi para vocês essa experiência gastronômica? Se conseguiram agradar o paladar de vocês? Como que vocês se sentiram lá? A primeira vez não foi uma boa experiência. Tendo a oportunidade de outras vezes, eu vi que foi um desconhecimento nosso da culinária, de como que funciona, porque tem os buffets, mas não é buffet como no Brasil, né? Você aponta para a pessoa te servir. Então você precisa saber que aquilo é uma batata, isso daqui é um frango. Então acho que foi muito mais um desconhecimento, uma falta de preparação nossa. Tanto é que eu acho que a gente foi no Mumu, restaurante lá. Mumu, maravilhoso esse restaurante. Sim. Não, é incrível. Mumu, pessoal, decoram esse nome, Mumu. Tem unidades em vários lugares, então é esse self-service ali que você tem que apontar, mas acho que não é tão selfie. Mas na primeira vez que a gente foi nesse restaurante, foi em outro que foi uma experiência bem ruim, o que a gente escolheu. Então era coisas que não agradaram. A gente não soube escolher ali, pro nosso gosto. E aí eu tinha, como tava indo com os meus pais, não, eles precisam comer bem. Daí, ver o lugar para experimentar o estrogonofe russo, que é maravilhoso. Pro brasileiro não faz sentido você comer estrogonofe com purê de batata, mas depois que você come, você entende que faz muito sentido. Então, a gente viu os restaurantes, viu o que comer. Assim, de indicar, claro, a gente não escolheu por ele, mas olha, tem o Varenik. Tem o Palmeni, tem também a panqueca russa Blini, pra dar umas indicações, e aí a gente acertou em cheio e maravilhoso. Então, eu levei alguns brasileiros pro restaurante russo, porque esse em Florianópolis, Matrioshka, eu acho que é um dos melhores, porque eu já fui em alguns em São Paulo, mas esse que eu mais gostei, né? Eu falei, o sopa de beterraba é isso mesmo, conseguiram fazer smetana, e alguns brasileiros experimentaram, falaram, bacana. Só que, tipo, pra mim, né, memória afetiva, é o sopa de beterraba, é o borscht. Ele, legal. Tipo, foram brasileiros lá, gostaram, julienne. E aí, eu nem sabia que é um prato russo. Depois pesquisei e realmente era uma treta entre a Rússia e a França e no final das contas meio que ficou russo.
E aí, Juliane, aí gostaram isso, de frango, Juliane de frango, não gostaram isso. Mas quando a gente fala, né, sopa de beterraba, pelmeni, que realmente eu acredito que não são comidas muito complexas, né, principalmente pelmeni. Mas fica uma coisa tipo arroz e feijão para o brasileiro, ele coloca, né, pessoas daqui colocam muito arroz e feijão, que eu comi na infância, aquela coisa, né. E aí, igual para mim, pelmeni. Que pelmeni, eu chego lá à noite, depois de trabalho na Rússia, aí boto pelmeni, boto uma série, depois boto chá preto, aí maravilhoso. Então, é memória afetiva, né? Sim. Tanto é que, por exemplo, a sopa de beterraba, eu imagino que é uma coisa que é mais pro frio. Então, você vai num verão aqui, você vai comer. Eu sei que, pra quem tá acostumado, com certeza vai comer nesse calor, não tem problema. Mas pra gente que já tá com calor, não vou comer alguma coisa pesada, ainda mais à noite, que é o quente, que nem é o borscht. Então tem essas diferenças culturais que é natural, né? Mas a gente, particularmente, gostou bastante da culinária. Sem falar que também tem muita culinária de outros países. Então a gente experimentou a primeira vez na Rússia comida georgiana. E, nossa, saborosíssimo. Quando a gente chegou na Geórgia, a gente estava feliz da vida, porque a gente acabou comendo em outros lugares e foi comer na Geórgia e falou, nossa... Agora sim! Era bom lá, melhor ainda aqui. Sim. E sem falar, por exemplo, também do Cazaquistão, que também tem outros pratos muito bons ali da Ásia Central, que foram incorporados porque tem vários imigrantes lá em Moscou, mais pra cima ali na Rússia, né? Sim. Paty, Faraó, e agora vamos falar sobre as questões de preços. Como vocês já viajaram a vários lugares, vocês têm com o que comparar. Se pegar os russos, por exemplo, que estão vindo para o Brasil, na maioria das vezes eles consideram o Brasil como já uma viagem premium, por questão de distância. Então, passagem aérea já pesa muito no bolso. Então, provavelmente o russo que viaja para o Brasil, ou ele viu Clone na infância e se apaixonou, queria conhecer o Brasil a vida inteira, ou ele já viajou Europa, às vezes até Estados Unidos, já foi para Tailândia, já enjoou de tudo, falou... Quero ver Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Então, né, já vai direto para lá, quer fazer passeio de helicóptero, só que a gente sabe que não é barato. Às vezes até pessoas que moram no Brasil nunca fazem esse tipo de passeio. Então, já é considerado uma viagem mais premium, até porque a moeda russa ela é mais desvalorizada do que do Brasil. Porque um rublo hoje, eu acho que é 17... Não, o real é 17 rublos. Então, a moeda é mais desvalorizada. Então, realmente, para tu viajar sendo russo... Né? E se tu não tem empresa, se tu não tem alguma coisa ali, é mais desafiador. Então, é uma viagem mais premium. Para vocês, como que foi? Vocês acham que dá para fazer uma viagem mais econômica na Rússia ou tem que ser uma experiência mais premium? Como que foi? Dá para ser muito caro, porque a Rússia tem muitas experiências. Falo isso mesmo de restaurante, acho que principalmente de restaurantes, né? Ou o próprio Bolshoi, dá para ser caro. Caro, inclusive, dentro do contexto russo, porque se você for ver, quanto que é o ticket do Bolshoi, agora eu não vou lembrar quanto que a gente pagou. Se você for pensar, eu fui no Bolshoi, que tipo, é o melhor balé do mundo, tem todo o marco, R$100 talvez não seja tão caro. Né? A gente foi no Café Pushkin comer uma sobremesa, que é um café em Moscou. Lá era caro. Mas na média, não é uma viagem cara. Eu realmente não acho. E tanto é que a gente fez uma estimativa agora para viajar pela Transiberiana. Tá um momento complicado para você conseguir ter informações de fora da Rússia, né? Então a gente teve que olhar, ver quanto será que as pessoas pagaram naquela viagem. Então fazer uma estimativa para poder levar dinheiro, porque, né? Rússia está sob sanções econômicas, principalmente da Visa e Mastercard. Então a gente foi para a Europa antes, sacou euros, fez as contas, né? Vamos gastar ali $2.000, 2.000 euros. Então vamos já levar 3.000 porque vai que dá algum problema. Como que a gente vai conseguir transferir dinheiro para dentro da Rússia? Então a gente sacou e no fim das contas acabou saindo muito mais barato do que a gente imaginava. As hospedagens. Tudo bem que a gente foi indo mais para o interior do país, né? Saindo de Moscou, que naturalmente vai ser uma cidade mais cara. Kazan ali, que ainda está mais para a esquerda, mas quanto mais indo para o interior, mais barato ia ficando as coisas. E mesmo a gente indo a cafés moderninhos, porque a gente gosta muito de café, né? Brasileiro, não tem como. E a Rússia sabe fazer bons cafés ali, boas redes de cafeteria, vale muito a pena. Então, e mesmo assim, acabou sendo uma viagem bem mais tranquila, economicamente, do que a gente imaginava. A gente pegou 3.000 euros para passar 20 dias, a gente gastou acho que uns 2.100 e ficou um mês. No início, a gente tava muito assim, ficou mais em hostel, a gente ficou em hostel cápsula em Ekaterimburgo, porque a gente tava com muito, assim, contenção. A gente não tinha prazo para sair, então é mais difícil você planejar o orçamento. E no fim, assim, não precisava ter ficado no hostel cápsula, podia ter ficado no hotel. Mas a gente também foi em hotéis com banheiro no quarto, essas coisas.
Mas eu acho que assim, as experiências legais na Rússia, que em outros lugares custariam muito mais caro, elas não são caras. E a comida... Pô, a gente foi num restaurante, que era um restaurante muito chique em Kazan, e eu acho que a conta deu R$ 150. E a gente pediu um prato cada, com cerveja. Se não deu 150, deu 200, mas eu acho que não chegou a R$ 200. Então, se você pensar, um restaurante chique no Brasil, você não gasta isso. Você gasta muito mais. Então, e aí? Estudando melhor, onde ir e tal, com certeza não é uma viagem que vai sair caro. Farol, Paty, e vocês fizeram Transiberiana, que muitos brasileiros, não sei se todo mundo quer fazer, mas tem muita curiosidade. Em si, pelo trem, né? Porque a minha opinião pessoal, que o Brasil deveria ter trem. Eu acho que faz todo sentido no Brasil ter trem. Né? E na Rússia, graças a Deus, tem esse trem, que eu acredito que facilita muito, né, cargas, mobilidade, né, ajuda muito, porque as pessoas têm opção, ou viajar de avião, ou de trem, ou de ônibus. Né? Aqui a gente viaja de carro, de ônibus e de avião. Né? Trem, ele iria facilitar muito. E como é essa experiência de trem? Como eu falei, eu já viajei, né, 2.000 quilômetros de trem, mas não viajei essas distâncias que vocês viajaram. E também... Eu, por falar russo, para mim trem é o lugar onde você acaba fazendo amizades, joga baralho, troca uma figurinha, vai para outro vagão. Né? Para vocês, como que não fala muito bem russo, como que foi essa experiência da Transiberiana? Olha, foi sensacional. Eu tinha lido uma revista de 2012 falando sobre a Transiberiana e eu ficou muito isso na minha cabeça. Nossa, um dia eu vou querer fazer isso. Guardei a revista até hoje. E daí quando a gente começou a organizar, não, vamos fazer Transiberiana. E daí tem 3 rotas ali, né? A Transiberiana oficial, né? Que vai de Moscou até Vladivostok. Você consegue em um trem só, leva 7 dias direto. Para ali 1 ou 2 horas em algumas cidades grandes para você ir no restaurante, ir no mercadinho comprar as coisas, né, os produtos. Então tem todas essas coisas assim. Mas é 7 dias diretão. Ou você pode pegar a Transmanchuriana, que vai até uma cidade lá que eu não lembro agora, e depois entra na China, vai direto para Pequim. Ou a Transmongoliana, que vai até Ulan-Ude ali na Rússia, depois corta para Ulaanbaatar, capital da Mongólia, e depois vai para Pequim. Nosso objetivo era fazer essa Transmongoliana até Pequim. Só que a gente não conseguiu visto na China, que na época exigia-se o visto. A gente foi para São Paulo, no consulado, não deu certo. Não saiu em tempo hábil, né? Não saiu em tempo hábil. Hoje em dia não precisa mais de visto, então a gente poderia ter feito isso. Para os russos também eu acho que não precisa mais visto para a China. Ai, que bom. Que bom. Ou foi o China, eu acho que foi China, não é Japão, é China. Recentemente vi. E a gente até não conseguia achar informação se estava aberta a fronteira entre Mongólia e China e às vezes até na Rússia e Mongólia. A gente, vamos ter que ir lá descobrir, vamos chegar em Ulan-Ude e descobrir, bater na porta lá e ver se dá certo. No fim deu. Então o que a gente fez? A gente dividiu, escolheu algumas cidades, vamos para Kazan, Ekaterimburgo. Então a gente fazia um trajeto de trem, normalmente à noite, para daí já economizar na hospedagem e tudo. Daí chegava na cidade, passava 2, 3 dias, passeando, visitando, descansando também, né? Dormindo, não dormia em movimento no trem, parando ali. Então a gente passeava, beleza, então hoje a gente vai para o próximo trem. E o que a gente fazia, a gente estipulou estratégias, né? Já que não conseguia entrar aqui no Brasil para pesquisar a passagem, a gente chegou lá, na Rússia consegue entrar no site do governo, de trem. Olhava, quero esse vagão, esse dia, essa poltrona. Daí tirava print, chegava lá, falava com o atendente, que também não falava inglês, mas a gente falava ali um pouquinho de russo, cumprimentava e tal. E sempre foram solícitos também, eu sempre. acho importante. Muito bom isso. Com paciência, né? Sim. E daí mostrava, eu quero aqui, ó. Daí mostrava o celular, daí ela via, tá, tal data, tal vagão, tal poltrona, tal beliche, né? Então a gente conseguiu comprar sempre e daí a gente se organizava desse jeito para fazer isso. Daí, às vezes tinha uma tela ali que você conseguia ver, às vezes não, mas ia falando. Daí, seria interessante saber um pouco mais de russo por causa das datas, que também é aquela coisa assim, o número, beleza, o número russo é ok, mas quando vai falar data, 20º de agosto, não é o 20 de agosto, daí você tem que saber... Qual é a necessidade disso? Saber o 20 e tem que saber que termina com tava, né? Então é meio complicado assim, mas dava para fazer isso, mas foi uma experiência sensacional, que a gente viajou vários turnos, né, entre várias cidades e conviveu com várias pessoas diferentes. Falando um pouco do atendimento que você comentou, que a moça é solícita, né, que queria ajudar, né? A minha opinião, vê se vocês concordam, que como a Rússia estava fechada por um tempo, eu percebo que tem muitos russos que nunca viajaram para fora.
E aí, no geral, né, Rússia e Brasil, tu vê historicamente, sempre foi países que tipo, eram amigos. Tem até, inclusive, uma música que os russos copiaram do Brasil. Tem uma música, depois eu vou mostrar para vocês. Eu já vi na Machicote internet. tambor, tique 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 Sim. tam. Então tem até essa música que os russos copiaram do Brasil. Eu achava que o Brasil copiou da Rússia, só que não, o brasileiro é muito criativo. Não teria como... Não, e olha esse ritmo. Não, olha, não, é escuta isso. esse ritmo. Mas então, aí como a Rússia estava fechada, então eu vejo que, né, eu quando morava na Rússia e nunca saí da Rússia, para mim você fala, ele é estrangeiro. Pra mim, tipo, eu penso, cara, legal, eu posso aprender alguma coisa com uma pessoa que ela é de fora, ela conhece coisas que eu não conheço. Então, sempre, culturalmente, é uma educação de, posso aprender alguma coisa com essa pessoa. E aqui no Brasil, já a cultura que é uma mistura muito grande de povos e um país muito de hospitalidade, né? Porque o Brasil recebe muitos, né, imigrantes de outros lugares. Então, aqui nossa casa, vamos morar bem. Então também recebe bem os estrangeiros. Então eu percebo que, e também Rússia e Brasil têm sua própria língua, que também fecha um pouco o país. Mas então você chega nesses países, você tem que, né, falar o mínimo da língua, porque eu percebo também, quando eu aprendi a falar português um pouco mais, eu comecei a melhorar as minhas coisas no Brasil, do que se eu tentasse só falar aquele português muito primitivo, sabe? Influencia muito na tua experiência. Então eu percebo que os dois povos parecidos nessa hospitalidade. Russos por ser lugar fechado e essa cultura de aprender com pessoas de fora, e Brasil por ser país de muitas culturas, muitas nacionalidades, que está na veia de receber bem os turistas, receber pessoas de outras culturas. Isso é bem verdade, e a gente percebeu isso, como as pessoas são legais lá, como a gente já falou, né? Não sorriem, não abraçam tanto, mas se for pensar aqui no Brasil também, as pessoas aqui do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, são simpáticas, mas em um tom bem menos amistoso, expressivo do que Minas Gerais, claro, do que Nordeste, Norte. Então, a gente já tem diferença entre nós mesmos aqui do Brasil. Então, por isso que não causou tanto impacto a gente, tendo vivido tanto aqui no Sul, indo para lá. Se a gente tivesse crescido sempre no Nordeste, quando fosse para lá, falar, nossa, mas o pessoal é muito fechado. Sim. Então, no fim das contas, a gente é só mais um curitibano lá na Rússia. E vocês falaram que durante a viagem de vocês na Transiberiana, vocês passaram por várias oblasts, porque aqui estados no Brasil e lá é oblast. E vocês falaram que foram povos diferentes. Vocês perceberam visualmente, nos costumes, que as pessoas estavam mudando, assim, vocês se locomovendo pela Rússia, ou foi meio que parecido? Eu acho que visualmente, mais próximo ao Ulan-Ude, a Irkutsk, que aí você já tá indo, eles são mais asiáticos. Olhar eles mais começam a puxado. ser, na verdade, eles mais parecidos com os mongóis, né? Então, começa a ter o olho puxado, mas não é o olho puxado do chinês, do japonês. Eslavos. É diferente. E aí, o Faraó fala, quando você vê uma pessoa com o olho puxado, você não imagina que ela vai falar russo. E aí é esse primeiro contato, esse primeiro choque. Eu acho que visualmente foi isso. Culturalmente, eu acho que não. Acho que pra gente não teve uma diferença tão... Moscou é São Paulo, sem tempo irmão. Né? Mas pras outras cidades, assim... Eu acho que não teve uma diferença cultural tão grande no nosso contato ali, que queira ou não era um contato breve. Como o Faraó falou, eu ficava 3, 4 dias no máximo em cada cidade. Sim, as pessoas eram mais simpáticas, até mais pro interior, mas num ritmo mais devagar, porque também vindo de Moscou, que é sempre muito acelerado, cidade grande, essas coisas, então você percebe isso. Mas culturalmente a gente via ali as mesmas roupas, acho que via um pouco mais de alimentação, que era um pouco mais diferente, acho que... Estrogonofe pro interior você não encontra. Sim. Né? Aí a gente foi Kazan, que é a República do Tartaristão. Então aí tinha o tchak-tchak, que é um doce típico. Então nessas coisas assim você vai percebendo. A minha amiga tinha uma amiga da Tatarstã e ela falou, tem tchak-tchak. E eu falei, legal, eu não tinha experimentado. Então, como eu falei, né, a Rússia é grande, às vezes tem alguma doce específico que naquela região é famoso, mas em Moscou não chega. E a gente experimentou no trem, o Chechen ofereceu pra gente Churchela. Churchela. Eu sei o nome, mas não sei o que é. Mas o nome eu já ouvi falar. É como se fosse uma gelatina de uva recheada com nozes. Olha. E aí fica como bala de gelatina, assim, só que não é super doce, não é lotada de açúcar.
E aí é bem diferente, mas eu achei bem gostoso, assim, bem agradável. Uhum. O Farol, e você falou que, né, que os russos não estão amistosos, né, que curitibanos. Teve mais alguns choques culturais, que, né, se vocês puderem resumir assim, de todas as experiências de vocês, tipo, uma coisa muito diferente. Acho que talvez uma coisinha ali que poderia bater mais é que na Rússia é mais comum você ter os pratos diferentes. Então tem uma sopinha. Primeiro, segundo, salada. Não, isso é tão maravilhoso. Não vai. Compote. Vocês sim, experimentaram? nossa, tomei muito. Não, maravilhoso. Compote. Oh. Isso senti falta. Seria bom agora se a gente poderia gravar esse vídeo comendo. Aqui comendo comida russa. Aí, pessoal, se inscreva no canal. Próxima vez pode ser que vocês também podem participar desse almoço com a gente. Então eu imagino que para um russo vindo para cá, por exemplo, é mais difícil, porque vai pedir um prato no restaurante, vem só o prato, então não vai... Cadê sopa? Cadê sopa? Cadê salada? Enquanto que pra gente, vai lá no Mumbu, que você se serve... Não, aquilo lá é maravilhoso. Era a minha comida do dia a dia, cara. Sim, a parte das sopas aqui, beleza, eu não quero, vou para pro próximo, então a gente consegue se virar muito melhor na Rússia, neste caso, do que ao contrário. Porque um buffet no Brasil não vai ter sopa. Sim. Né? Então vai ter salada. Você vai pra lá, você vem não, pra só cá, se for aquele grau que é da estrada, eles sim. têm sopas às vezes lá. Ô pessoal, me diz uma coisa, e vocês chegaram a conhecer alguns brasileiros na Rússia? Às vezes vocês estão viajando, o algoritmo mostrou para alguém, ou pessoal, a gente está indo para a Rússia também, ou estávamos por lá semana passada ou mês passado, aconteceu? Nós fomos os brasileiros que os outros brasileiros procuraram saber. Vocês estão na Rússia ainda? Me ajuda! Quando a gente foi, realmente eu acho que estava naquele início de os brasileiros começarem a voltar aí em maior quantidade, né? Então, por causa do conteúdo que a gente produziu, algumas pessoas chegaram... vocês foram para Transiberiana, a gente tá querendo ir, como é que foi, que dica que vocês passam? Acho que tava saindo de Kazan e daí alguém falou, uma brasileira falou, você sabia que a bailarina... A primeira bailarina do teatro. É brasileira? Daí ela pegou, mandou o link e acho que essa que mandou era alguma conhecida, acho que também trabalhava ali. Então a gente viu, até marcou nas redes sociais, só que a gente acabou não se encontrando. Só que até foi interessante ver também, porque Santa Catarina aqui tem a... Joinville tem Bolshoi. Então, acho fizeram uma apresentação aqui em Floripa, que legal. lá na beira-mar. Então acho que alguém daqui estudou aqui e daí foi pra lá, porque também tem muita essa intersecção. Os sócios lá são 2 russos. Eu conheci eles, mandei mensagem no Insta, falei, pessoal, posso ir? Eu sou russo. Ele falou, vem aqui, cola no rolê. E eu acho que também teve algum jogador de futebol brasileiro que estava lá na Rússia naquele momento, porque também Luiz Adriano, disso, né? que é da Palmeiras, atacante da Palmeiras. Então é muito comum isso, a gente acabou não encontrando ninguém, mas ouviu falar daí, isso, o algoritmo começa a mostrar, tem brasileiro aqui. Não, é porque não aparece às vezes data. Aí acho que, eles estão ali agora na Rússia, eu já estão aqui, Floripa, eles estão ali, me ajuda. Vamos encontrar, vocês conhecem algum restaurante brasileiro por aqui? Eu vi que tem um restaurante brasileiro em Moscou, hein? Tipo, é um lugar, tipo shopping lá de restaurantes, várias praças de alimentação, e tem bandeira do Brasil e tal. Eu vi uns brasileiros lá comendo arroz, feijão, certinha, felizes assim. Nossa, arranjar feijão na Rússia... Feijão, farofa... Não, farofa é impossível. A farofa na Rússia é esmetando aqui, né? É difícil de você conseguir... Não, eu acho açaí iria muito bem na Rússia. Com certeza. Eu acho. No verão, imagina Parque Gorky, lá com açaí, andando de patinete elétrico, açaí. É maravilhoso, né? Isso é verdade. Pessoal, e para fechar com chave de ouro... Vocês gostariam de voltar mais vezes para a Rússia? Vocês já responderam, mas você tem alguns lugares específicos que vocês gostariam de voltar? Olha, eu acho que passar uma temporada em Moscou, maior, como você falou, dos nômades digitais que vão para ficar um mês, né? Fazer a Transiberiana de ponta a ponta até Vladivostok. Essa é uma vontade que eu tenho de ir até o fim. E daí eu ouvi falar recentemente que tem uma outra de trem que passa por cima do Baikal. Que daí é antiga também, eu queria ver, só que acho que deve ser mais difícil ainda, porque... Transiberiana é uma via grande, né? Dessa deve ser uma paralela, mas ainda assim, a Transiberiana é completa até Vladivostok, parando nas cidades, é claro. Em outras cidades, talvez, para ver alguma coisa diferente, mas também voltar para as cidades que a gente foi e fazer outros passeios que a gente acabou não fazendo por falta de tempo, porque não tinha conhecimento também. E tomar banho no Lago Baikal. Sim. E até lá no Lago Baikal a gente acabou indo em um dia, dormiu lá e voltou no dia seguinte. Acho que foi uma noite só que a gente passou. A gente fez o passeio de... Handcraft? Hovercraft. Acho que é Hovercraft. Hovercraft. Isso em inglês, né? Sim. Né? Chique. Hovercraft. Né? Hovercraft.
E foi muito massa, porque aí tem uma região do lago que estava congelada ainda, que tem os barcos abandonados. E aí você faz esse passeio muito. A gente viu umas foquinhas lá longe. Mas eu queria ir no alto verão, tem que ser alto verão, pra dar um mergulho no Baikal. Nem que seja só um mergulho e já sair. Não, essa meta é maravilhosa, hein? Agora até eu gostei. Pode ser que vou com vocês, hein? A gente se tromba lá no Baikal, levantar o drone, que comigo é produção. Tem que ter câmera ali, câmera aqui. E surgiu pergunta bônus, hein? Enquanto vocês estão falando. Vocês já foram para Moscou e São Petersburgo. Vocês foram que gostaram mais Moscou. Mas quais são os prós e contras de duas cidades? Quero que vocês falem a opinião de vocês. São Petersburgo é muito bonita, prédios sensacionais, de Hermitage, um museu lindo demais. A gente foi no museu mais afastado. Sarco e Selo. Muito bonito. Só que tem uma aura de Europa. Enquanto que Moscou já é aquela coisa mais rústica. Russo, brabo. Você quer ver a história do Império Russo, você vai mais para São Petersburgo. Se é uma história... Não que não tenha em Moscou. Tem também, claro. Mas Moscou você vai ter um passado soviético, a gente gosta muito de história. Isso é uma coisa que nos chama a atenção. Então, acho que Moscou tem essa questão mais do passado soviético e tem a cidade cosmopolita. E a gente gosta de cidade assim. Então, por isso que Moscou também nos agrada mais. E o metrô de Moscou, ele é imbatível. É um museu. É imbatível. Museu grátis. Não é grátis, tem que pagar para entrar. Mas, assim, para ver aqueles prédios, palácios enormes e tal, que também é muito interessante de ver, aí é melhor ir para São Petersburgo. Entendi. Parte histórica, cultural ali em São Petersburgo, para sentir a Rússia de verdade, cosmopolita, império, país capitalista, prédios de vidro maravilhosos, Moscow City, incrível. Faraó, Paty, muito obrigado por compartilhar tantas histórias, sem lembrar, viajar na sua memória de novo lá para Transiberiana, todas as viagens que vocês fizeram, 3 viagens maravilhosas. Muito obrigado por compartilhar. Quero ter mais brasileiros que viajaram mais de uma vez para a Rússia, é muito legal. Se você também é um brasileiro que já viajou para a Rússia, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você não está inscrito no canal, também se inscreve. Muito obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. De verdade, vocês são incríveis. E hoje eu não só entrevistei 2 pessoas, mas ganhei 2 amigos novos. Então eu vou acompanhar também as aventuras deles. Pode ser que fizemos viagem juntos mais na frente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E em russo, tchau, tchau, como é? Пока-пока. Пока-пока. Show. E o que tu sabe falar em russo? Меня зовут Уэсли, конечно. Я знаю один-два дела, но мне нужно говорить медленно, потому что это очень трудно говорить по-русски. Eu gosto da pronúncia. A pronúncia é muito boa. Vamos imaginar que eu sou a moça do trem. Eu falo, vocês têm que devolver beliche 30 minutos antes. O que tu vai falar pra ela? Ou tu quer chá? Quero chá, porque lá tem aquela chaleira que tem que abrir, né? Aquele negócio dá medo. Assim, tu abre, sai vapor, assim, tu fala, que negócio é esse? Здравствуйте, пожалуйста, я хочу вода, но нет холодно. Я не знаю слова. Это нет холодно, холодно, это грустно, quente. Горячо. Горячо. Потому что я хочу чай, черный чай. Это правда? Правильно? Não, pessoal, agora eu entendi por que eles tiveram experiências maravilhosas lá na Rússia. Porque com esse sotaque fofo, ele deve ter conquistado muitos russos lá. São de правильно, chai, черный чай, горячо, холодно. E aí já, tá bom, o que vocês precisam? Quanto que custa o chá? Não, é de graça. Podem pegar, vocês são de casa, tudo bem, bora lá, vamos lá, bom demais. A gente teve uma situação entrando no Quirguistão. Ele sempre ia primeiro, porque se perguntar alguma coisa em russo, pergunta pra ele. Aí ele deu Strasbourg pro... Eu sei que eu falo errado, tá? Mas enfim, pro guarda. E o guarda não ouviu. Olhou ali, viu que brasileiro não precisava de visto, carimbou e liberou. E eu, sempre muito simpática, e ele ouviu falar Strasbourg. Aí, que eu entendi. Você entende? Aí eu...
Niet. Niet. Porque essa pergunta eu sabia, que quando ele fala Ele vai- Yanni Panimaio Niet. e o Ruski. Ruski. E aí é daquele sorriso amarelinho assim. Niet. Mas eu acho que o sorriso ajuda muito nessa parte. O brasileiro tem essa parte de que conquista, né? Essa carisma. Niet. Tipo, tá bom, pode passar. Ele deu um Tem passaporte? sorrisinho. Tem. Não, pode passar. Nesse de saber falar russo, teve duas situações ali que a gente conseguiu se virar bem. No caso eu, né? Na primeira vez que a gente chegou lá em 2013, a gente parou em São Petersburgo, era um voo da Letônia para São Petersburgo e depois para Moscou. Só que a gente só fez conexão, não foi conhecer a cidade. Sim, então a gente chegou num voo internacional, precisava pegar o voo doméstico. E daí lá tava falando, você precisa ir para outro terminal. Falei, beleza, daí a gente ficou lá esperando, vamos esperar abrir o terminal ali, daí não abria. Daí a gente, putz, será que é? Daí a gente foi lá na imigração, eu achei que não precisava passar na imigração. Precisava, daí até eles tiveram que abrir porque já tinham fechado, não tinha mais voos ali. Daí falou, beleza, você precisa ir para outro terminal, que é no outro canto da cidade. E daí pra gente... E tava em reforma, o shuttle não tava em operação. Daí assim que Vocês a têm gente essa saiu, sorte, hein? Coisas em reforma, hein? Vocês têm que constelar, né? Tem constelação familiar. Tem que constelar. a gente tem que ir pra lá pra ter sempre bastante coisa em reforma, Isso, né? Daí a gente saiu, o taxista veio oferecer, gente, em nenhum lugar do mundo você vai pegar um taxista, né? Daí a gente foi no café que tinha ali, falou com uma jovem, ela falou super bem inglês, falou, você tem que pegar o ônibus, daí pega esse ou esse. Escreveu, né? Escreveu. A gente saiu, foi pegar o ônibus, só que o ônibus ele ia até um canto. E ali E como é que era pra pegar o outro ônibus? Eu saí, perguntei, daí o cara começou a falar, você pega, vai ali embaixo, não sei o que. Falei, beleza, valeu. Deu, nossa, você entendeu? Porque o cara falou bastante, assim, você tem que sair daqui, aí você desce, vai pegar o túnel, aí é do outro lado da rua, aí você pega esse... Então ele deu toda uma explicação complexa, daí ele falou, beleza, gente, você entendeu tudo isso, porque eu tava lá com a minha melhor cara de paisagem, né? E no fim deu certo, fizemos tudo isso, foi... Sim. Eu acho que é a chegou lá. ancestralidade. Dizem que os vikings russos já passaram pelo Brasil na época. Eu acho que a ancestralidade, querendo ou não, tem... Não, e quando tu fala em russo, eu percebo que os brasileiros têm uma pronúncia bacana, né? Quem estuda um pouco consegue desenvolver uma pronúncia bacana. Porque a sonoridade do russo em português, É muito... alguma coisa... Porque parece que eu tô entendendo, não sei o quê. Não entendi. Você sabe? Aquela coisa, eu tô entendendo nada. Quais são as duas histórias que você quer contar? Poxa, esqueci agora qual era... Agora vai ter que contar no livro. Se você quiser saber, se adquire o livro lá na link da descrição.